got this. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem mesmo os tabus, girl, te use e abusa. Podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes ser o que tu quiseres, podes fazer o que tu quiseres, podes viver. Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos àquele que é o meu, o seu, o nosso podcast. Antes de eu dizer quem é o meu convidado especial, eu queria convidar você a seguir-nos no Instagram, a subscrever na nossa página do YouTube, a colocar like assim que é, e a partilhar. Bem, hoje eu recebo, dizem, não sei, que é o jovem mais cobiçado desta geração. Será? Eu não sei. Eu recebo Dário Kamal, bem-vindo ao nosso podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário onde cada um se encontra neste mundo globalizado, onde podemos assistir através de casa, dos nossos aparelhos, dos nossos computadores, das nossas televisões, em qualquer lugar, na cozinha, na sala, no quarto, no escritório, no carro, na rua. Obrigado pelo convite para o não podcast, mas o podcast. É um prazer poder estar aqui e mais uma vez vamos conversar. Vamos conversar. Sim, nós vamos conversar e sem mais voltas. Mas antes de eu começar a bombardear, é ou não é o jovem mais cobiçado? Ou o solteiro mais cobiçado? Ou já não é o solteiro mais cobiçado? Eu não sei de onde isso vem, para ser muito honesto, nem sequer acho piada nisso. Já ouvi muitas vezes, não acho isso... Não, eu não sou mais nem menos do que ninguém, eu sou Dário Kamal, esse é meu nome. Se não sou mais cobiçado ou não desta geração, não me interessa, não sei, não quero saber e estou focado em coisas realmente importantes, que é transformar vidas, mudar gerações e deixar um legado. Isso para mim é mais importante do que os títulos que me atribuem ou das especulações que fazem relativamente ao meu nome sobre este tipo de coisas. São coisas realmente pouco importantes na sociedade. Ok, perfeito. Mas ter relacionamento é importante também, faz parte. Não, eu não disse que relacionamento não é importante. Agora, A forma podemos social nos como relacionar e a forma como as pessoas nos associam é um bocado estranha. Não sei porque que me associam a isso. Acho que Moçambique e África no geral tem jovens fantásticos, tem muitos jovens que de certeza são cobiçados, cada um na sua forma de ver, de ser, de estar e de fazer. Eu acho que eu sou mais um para dar o contributo, sou mais um para ajudar e tento fazer e ser o melhor possível todos os dias, que essa é a minha missão e o meu objetivo de vida. Agora, se não sou, isso deixo para... Também é normal, as pessoas gostam muito de criar polémicas, gostam muito de vender jornais, gostam muito de fofocar, então, mas eu não me foco nisso, não me preocupo com esse tipo de coisas. Eu sei quem eu sou, que é o mais importante, sei para onde vou e sei com que linhas me cozer. Eu acho que isso é mais importante do que nomes ou adjetivos que nos atribuam, sejam eles positivos ou negativos. Não sei, nem sequer sei se isso é algo positivo ou se é algo negativo, mas também não quero parar para pensar e para saber, porque é preciso realmente gastar o tempo e gastar as energias com coisas realmente importantes. Ok, perfeito. Muito, muito obrigado. E é exatamente isso. É muito bom ver que pensas assim, estás muito associado àquilo que é a nossa missão aqui no nosso podcast, porque nós queremos mesmo transformar vidas, nós queremos mesmo disseminar e propagar informação de forma correta, coesa e, acima de tudo, contribuir para que a nossa juventude seja uma juventude positiva, ao contrário do que tem sido ultimamente. Bem, durante esses últimos episódios, eu tenho abordado perspectivas de direitos sexuais e reprodutivos. Abordamos de forma cristã, agora vamos abordar de forma muçulmana consigo. Abordamos também com alguém que pode ser considerado ateu, apesar de que ainda está em dúvida nesta questão. Enfim, depois já que vamos começar com os outros temas, eu queria saber de si
como é que olha, por exemplo, para a questão, se estiver à vontade, acima de tudo, para falar sobre isso, do homossexualismo? Como é que olha? Como é que. Olha, você, Dário, como é que olha o Dário muçulmano? Não há eu Dário ou Dário muçulmano. Dário é muçulmano, vai ser, nasceu muçulmano e vai morrer muçulmano, a testemunhar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta Maomé, é servo e mensageiro de Allah, que é Deus. Isso não há, portanto, não há dois Dários relativamente a isso. Respeito todas as religiões, até os masiones. Respeito todas as culturas. Uma coisa é eu gostar, uma coisa são as minhas escolhas, outra coisa é eu ter de respeitar. Respeito, todos o merecem e temos de fazer. Se quisermos ser respeitados, temos que respeitar a todos. Religiões, culturas, visões, pessoas, ok? Natureza, meio ambiente, isso é importante. E o mesmo aplica-se para os homossexuais. Eu sou contra a violência, sempre fui e sempre serei. As religiões, acho que a católica e a muçulmana, nisso estão alinhadas. Abominam, são contra o homossexualismo e, segundo essas religiões, o homossexualismo é pecado. Cada um tem sua visão e deve ser respeitada relativamente a isso. Eu digo que sou contra a violência sobre esse tipo de pessoas. Eu não aprovo o homossexualismo, mas respeito as pessoas porque cada um tem direito a fazer as suas escolhas. Para mim é uma escolha errada, mas esse é o meu lado, a minha visão. E assumo isso. Agora, cada um tem direito às suas escolhas. Cada um, e vais-me desculpar a expressão, cada um dá o ânus a quem quer. Eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Se X ou Y decide que é homossexual, que sente mais prazer a estar com um homem do que com uma mulher, são escolhas de vida. Isso tem a ver com cada pessoa. E não há nada. Para mim, isso nem sequer é um tema discutível. Cada um sabe o que faz da sua vida. Cada um é livre de o fazer. Agora, não vamos desvirtuar valores. Não vamos desvirtuar uma sociedade para acolher coisas ou para nos obrigar. Da mesma forma que nós não podemos obrigar os homossexuais a isso ou aquilo, não podemos recriminá-los, também não podem nos obrigar a aceitar. Eu sou livre de aceitar ou não. Tento sempre evitar este tema porque é uma questão que gera muita polêmica, depois as pessoas olham desta ou daquela maneira, mas o que eu quero dizer basicamente é que eu tenho respeito por tudo isso. Eu tenho amigos homossexuais, não sou, nunca fui, não tenho intenção de ser, nem o vou ser. Não é algo que eu aprecio. Para mim está muito claro o que um homem tem de ser na sociedade. Agora, também não podemos ser hipócritas, porque também temos aquelas pessoas na nossa sociedade que se escondem no armário. Temos bissexuais. Então, bissexualismo também tem que ser pecado pela religião, ok? Então, é sempre muito complexo e injusto para todos os lados discutir a questão do homossexualismo. Eu podia vir aqui, por tudo o que represento, e vir-te dar uma falsa visão sobre isso, Com até certeza. porque já fiz vários trabalhos para as Nações Unidas relativamente a esse tipo de igualdade de género, faz parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, mas cada povo tem sua cultura, cada povo tem sua história, mas também vivemos num mundo globalizado. Eu tenho minha visão pessoal relativamente a isso, que isto é uma coisa trazida de fora para cá, porque a nossa história não mostra, ou então esconde bem, a história da África relativamente a isso. E muitas vezes a nossa cultura, a nossa história é ofuscada por causa das imposições que vêm de fora, do Ocidente neste caso. Estou a ser muito claro e específico, porque são eles que exportam de lá para cá, ou os que estão cá importam. Porque há casos, não estou a denunciar, acho que já viste também, há casos de muitos estrangeiros que estão aqui que são homossexuais e atraem homens. Agora, eu não sei se essas pessoas que são atraídas é por uma questão financeira, por uma questão de prazer, por terem a mente fraca, eu não sei. Ou mesmo se é por vontade própria.
não sei. E para ser muito honesto, não quero julgar a quem quer que seja. Repito, cada um faz o que quer da sua vida. Ok? Bem, falou, sim, eu percebi essas perspectivas e quando eu falei de Dário muçulmano e Dário, era mesmo por causa dessa descrição que eu trouxe aqui. Eu não aceito, eu não assumo porque tanto a religião cristã como a muçulmana abomina. Mas eu, Dário, respeito. Disse-me que tem amigos. E como é que é a relação no dia a dia com estes Não amigos? tenho muita relação com eles, mas são meus amigos, são pessoas com quem eu tenho muito respeito, mas nós não conversamos acerca disso. Não que seja um tabu, eu prefiro não falar para não estragar a minha amizade com as pessoas e prefiro respeitar as escolhas das pessoas. Toda a gente merece respeito pelas escolhas que faz na vida, certas ou erradas. Cada um, a vida é isto, viver é também fazer escolhas, ok? E cada um que assume as consequências das suas escolhas. Sim, Agora, eu sempre todas as disse isso. escolhas na vida Tem têm consequências. consequências. Fazer tem consequências, não fazer tem consequências. Agora, cada um é Deve livre estar de o pronto. fazer ou não fazer. Agora, por tudo que eu represento para a sociedade, por tudo que eu tenho feito pela sociedade, seria contraditório e seria andar para trás, apoiar a agressão ou tratar essas pessoas como animais, desrespeitar os seus direitos humanos enquanto pessoas, porque são pessoas, São pessoas. continuam a sentir, e se um dia se provar que são pessoas doentes, então que se lhes dê o tratamento devido. Ok? Eu acho fair cada um ter suas convicções, suas crenças e suas ideologias. Mas não acho fair, por exemplo, dizer são coisas do Ocidente. O Ocidente trouxe quando nós nos vestimos com marcas do Ocidente, nós usamos smartphones do Ocidente, nós até vestimos roupas, até a religião, por exemplo, a religião muçulmana veio dos árabes que imigraram na ilha de Moçambique e depois se disseminaram ao longo do Moçambique. Então, se não fosse o Ocidente, nós ainda continuaríamos, por exemplo, a praticar o obscurantismo, não conheceria o Maomé, nós cristãos não conheceríamos Jesus e, por fim, Não é verdade, Deus. estás errada porque tu tens o mesmo problema que todas as outras pessoas têm, que é não conhecer a história. Os africanos tinham a sua religião, não podemos chamar de obscurantismo porque quem disse que não há feitiçaria e curandeirismo na Europa, que nunca houve, sempre houve. E nós sempre tivemos a nossa cultura. Quando falo de cultura não é só religião, a forma de vestir também. Tu vestes assim hoje por causa do Ocidente, eu visto assim hoje por causa do Ocidente, é ok? exatamente Mas o quem é que te ponto. disse que a nossa forma de vestir, dos bantos, do coisa, não era uma forma correta de se vestir? Eu não tenho que me vestir como um pigmeu, como uma pessoa que se vestia na Arábia, porque aquelas pessoas precisam daquele tipo de roupa mais fresca por causa da temperatura. E mesmo na Europa, eles vestiam com peles de animais porque eles precisavam, mas em África faz calor. Por que raios nós devemos de usar aqueles casacos de peles de ursos e companhia? Eles precisavam das peles dos leões, dos tigres, porque eram bonitas e porque faziam belos casacos para eles. Mas nós, por que eu vou precisar num deserto de Saara de usar um casaco? Por que eu vou precisar? Ou seja, isso também tem a ver com a evolução da mente e com a forma... Porque nós falamos que a África é o berço da humanidade, mas desrespeitamos a história, a cultura e a arte de que a África teve. A África nunca foi um continente. Os ocidentais, e isso falo como académico, os ocidentais sempre nos fizeram acreditar que nós sempre fomos inferiores e um povo inferior e que pensou muito menos e que sempre fomos um povo preguiçoso, mas não é verdade. Nós vivíamos consoante aquilo que nos interessava. Sim, eles vieram, construíram prédios, fizeram outras coisas, mas nós nunca deixamos de ser pessoas, nós nunca deixamos de pensar. Nós estávamos no nosso momento, na nossa evolução. A África é o berço da humanidade. Todos os outros são filhos da África, porque a África, o mundo, a humanidade começou aqui. A Arca de Noé, se calhar, esteve por aqui também e tudo isso. Eles vieram para cá porque precisavam de recursos, sim, estavam industrialmente mais evoluídos, sim, tinham navios, mas quem é que disse que a África, os africanos dessa altura estavam interessados em explorar os outros? Não, se calhar não era isso. Se calhar nós vivíamos bem com a nossa cultura, com a nossa etnia, se calhar os gungunhanas dos tempos estavam bem com as suas 20, 30 mulheres e se calhar eles eram felizes assim, porque isso é o que conta. Agora, os infelizes foram os que saíram das suas terras e vieram a outras terras achando que podiam subjugar povos através do comércio de escravos. Isso sim é uma coisa errada. Uma pessoa, deixa-me terminar, uma pessoa que se diz ser evoluída não pode explorar outra pessoa, açoitar essa pessoa, humilhar essa pessoa e depois vir criar leis sobre direitos humanos, ok? Porque também isso começou lá. Agora, nós temos que olhar para tudo isso para o tempo, por exemplo, do Império de Roma. No Império de Roma já havia corrupção, por exemplo.
ok? Foi por isso que se desmoronou também nos tempos de Júlio César e muitas outras coisas negativas. Nós não podemos só olhar e dizer estes fizeram prédios, estes trouxeram roupas, coisas bonitas, também trouxeram muitas coisas más, também trouxeram pragas que nós não tínhamos, trouxeram doenças que nós não tínhamos, que nem foram os africanos que trouxeram. Portanto, nós temos que parar com este pensamento de pensar que os outros é que vieram nos ensinar, porque nós tínhamos a nossa história, a nossa cultura, a nossa arte, nós é que não a soubemos valorizar e por nós termos sido bonzinhos e confiado nos outros, fomos enganados. Porque a partir do momento que tu trocas diamantes, ouro, ferro, prata, por cacau, por miçangas, quinquilharia, tu estás a ser enganado e sabes disso, ok? Eles não sabiam, eram ingênuos e nós pagamos o preço disso até hoje, que é com o neocolonialismo, porque depois dessa exploração violenta que foi o comércio de escravos, a invasão ao território e ao povo africano, veio o colonialismo, veio a agressão imperialista e depois veio o neocolonialismo, que é o tempo onde estamos. Ou seja, a forma de escravatura deles mudou, evoluiu e sofisticou-se consoante o tempo. Nós ainda dependemos deles, dependemos da moeda deles. Mas no dia que nós acordarmos, que infelizmente não há de ser na nossa geração, mas no dia que nós acordarmos, as coisas e a história do mundo, da humanidade e do universo vão de mudar também. Sim, eu gostei muito da abordagem que trouxe aqui, com certeza. Mas o que é que eu estava aqui a dizer? Eu não disse que a roupa que o Ocidente trouxe para nós, a religião, o que é o mais correto. Não foi o que eu disse. Até a religião, eu como cristã sou um bocado grata a isso. Mas eu estava a dizer, por exemplo, estiveste aqui a mencionar que o Ocidente trouxe o homossexualismo. Mas o Ocidente trouxe muitas coisas. Que é sobre escolha, é sobre o que é que nós queremos levar para nós e o que é que nós não queremos. Porque eu não dentro da minha casa tem que vir alguma pessoa de fora para dizer o que eu devo ou não devo fazer? Sim. Essa é uma problemática que nos foi trazida há muito tempo. Então, por que temos que aceitar? A partir do momento que nós aceitamos nos imporem escolhas dentro da nossa casa, alguma coisa não está bem. Mas isso começa conosco. Por exemplo, tu estás a dizer que tu não aceitas, mas também disseste que tu trabalhas com as Nações Unidas. E Nações Unidas é, de certa forma, do Ocidente, ou não? Não, é das Nações Unidas, é dos países membros, dos Estados-membros. Mas agora, cá há maior influência nos Estados Unidos. Agora, quem patrocina as Nações Unidas? Diversos países, desde Japão, a Itália, Estados Unidos, a África do Sul. E esses países fazem parte de onde? Do primeiro mundo. Não, a África do Sul não faz parte do primeiro mundo. Sim, África do Sul, por Moçambique exemplo... paga cotas e não faz parte do primeiro mundo. Atenção àquilo que vocês acham que é a informação correta. Não. Vamos para as ações das Nações Unidas. Vamos deixar as cotas, vamos olhar para as ações das Nações Unidas. Eu também falo como acadêmica, também falo com pessoa que trabalha diretamente com projetos das Nações Unidas. Podes pegar uma ação, um projeto das Nações Unidas que pode estar a ser implementado agora. Qualquer um que eu... Não, diz-me tu é que pegaste, por exemplo, tu é que trouxeste o exemplo. O Spotlight é um projeto que luta contra a violência sexual, que é uma coisa que eu amo, que eu acho que é fair, é justo se lutar contra isso. Mas esse projeto é financiado pela União Europeia, que é do Ocidente. Não estou a falar de pagamento de cotas, estou a falar de financiamento de projetos diretos. Financiamento, olha, esta ação é das Nações Unidas, por exemplo, do UNFPA. Essas nações são patrocinadas por quem? Quem que gera mais dinheiro para essas são as embaixadas, que também fazem parte desses países e por aí em diante. E eu não estou aqui a querer dizer que isso é uma coisa má ou errada. O que eu estou a tentar trazer é, eu acho justo não aceitar, por exemplo, o homossexualismo por causa da religião ou por causa de uma outra coisa. Mas agora chegarmos e dizermos, não, é coisa do Ocidente, então vamos parar de usar cell phones. Não, essa é a tua opinião, não é a minha. Eu tenho a minha opinião. Eu não vim discutir contigo a tua opinião. Eu vim te trazer a minha visão, a minha opinião e a minha abordagem relativamente a isso. Tu me perguntaste como é que eu recebia e percebia isso. Eu estou a dar a minha visão. Eu não estou a discutir, foi aquilo que eu disse. Isso para mim não é um tema para eu vir discutir com as pessoas, porque não vou discutir, não há nada a discutir. Eu aceito a tua visão, respeito, mas eu tenho a minha visão. Agora, eu tenho que te dar uma visão geral. Por estar dentro de tudo isto, posso dar uma visão geral sobre as coisas. Agora, escolha, tu é que vais fazer, como tu queres ver, como tu queres perceber, isso é contigo. Agora, eu posso ser responsável por aquilo que eu vou te dizer, porque sei o que estou a dizer. Com certeza. Deixa eu ver, tem um meme que circula que diz assim,
Respeita a opinião dos outros. Depois vem 3 elevado a 2 é igual a 9. Para mim, não é feio. Eu estou a dizer, não é feio. Não estou a dizer que é para tu mudar a tua forma de pensar, não é para tu deixar de ser Estás a dar a tua académico, ou visão, coisa estás a assim. deixar de ser Exatamente. Por isso que entrevistadora para dar a tua visão. Isso é eu- outra coisa. podcast não é sobre entrevista, é Ok. diferente de televisão. É, Podcast é ok. conversa, nós estamos a Ok. trocar ideias. Por exemplo, tu trouxeste a tua visão e eu disse, olha, para mim não é feio nós dizermos que isso é fora da nossa cultura, mas aceitarmos as outras coisas que também não pertencem à nossa cultura. Não, Eu isso é fora disse da nossa cultura, que a mas tem roupa- outras coisas que são fora da nossa cultura. Eu não Agora, disse que a roupa que nós foi por isso que eu disse, foi por usamos isso que eu enfatizei que cada um faz a escolha que quer relativamente a isso. Porque eu também não visto como um árabe, porque eu sou muçulmano, não sou árabe. O árabe é uma coisa, o ser muçulmano é outra, ok? certeza. Então, eu não visto como um árabe, porque já me perguntaram por que eu ponho brinco às vezes. Eu ponho porque a religião diz que não, o homem não pode, mas eu ponho, ok? Não sou hipócrita, mas ser árabe é uma coisa. Eu não sou árabe, não me revejo na cultura dos árabes, porque eu sou africano orgulhosamente, sou moçambicano orgulhosamente, mas sou muçulmano. Agora, a religião que veio do Médio Oriente, veio sim, é no que eu acredito, isso tem a ver com a nossa fé, e fé é uma coisa que nós não discutimos com as pessoas, é o que nós sentimos no coração, e isso é o que eu sinto no meu coração. Agora, é aquilo que eu te disse, há muitas coisas que vieram do Ocidente, boas, mas o bom e o mau é relativo, é o que tu escolhes também, Exato. ok? Agora, que essas coisas, pela história, vieram de fora, veio, isso não veio de dentro, o homossexualismo não começou por dentro. Aliás, as campanhas de LGBT que são financiadas, vêm de fora, não são financiadas aqui em Moçambique, não são os governos africanos que financiam. Aliás, vemos todos os dias o que fez o governo do Quênia, o que fez o governo de Ruanda, o que fizeram vários governos. Vemos que Moçambique, por exemplo, não se posiciona mais a estratégia, Moçambique não aceita. O facto é esse, Moçambique não aceita, só que Moçambique aí tem Morda a sido... soprar. Mas Não morde a soprar coisa Morde a nenhuma. soprar, Moçambique sim. não aceita, mas tem Permite. aquela visão, não é exatamente que permite, mas tenta, é aquela coisa que eu posso te dizer, não deixamos sair dos armários. Moçambique não permite por um simples motivo. No dia que Moçambique permitir, a legislação vai o permitir. E isso não foi aceito até agora, está amarrado. Mas não é porque não há pressão para isso não acontecer. Há muita pressão, mas foi segurado até agora. Agora, quem é que quer? Quem é que tem interesses? Por quê? Por que há tanto dinheiro a girar à volta disso? Por que há tanto dinheiro à volta desse tipo de interesses? E por que o Ocidente, por exemplo, tem um medo muito grande da África, da nossa superlotação e superpovoação. E como não conseguiram trazer métodos de anticonceptivos como o preservativo, que não tem sido, porque a população da África cresce a cada dia, não pode ser tabu, é preciso dizer isso. A população da África, com o número crescente de pessoas, vai ser dominante no mundo. Vai ser uma invasão à Europa, ao todo o Ocidente. E eles temem muito isso. E uma das formas de trazer isso é evitar com que essas pessoas se reproduzam. E a forma de evitar também com que essas pessoas se reproduzam é também utilizando o homossexualismo, ok? Porque um homem e um homem nunca vão se reproduzir, uma mulher e uma mulher também nunca vão se reproduzir. Então, isso tudo faz parte de uma estratégia muito grande. E não estou a falar só do homossexualismo, muitas outras coisas, como o domínio financeiro, os sistemas bancários que existem no mundo, como o código SWIFT, são um monte de coisas para continuar a subjugar um povo, um continente e várias nações, ok? Que muitas vezes nós não vemos, mas é preciso ter uma visão muito ampla, muito geral sobre tudo e analisar tudo a sangue frio e ao detalhe. Mas é tão complexo, que às vezes eu penso que às vezes ser ignorante nesta vida é uma bênção e é muito bom, e às vezes não saber, não ouvir, não sentir é muito bom, porque vives em paz contigo, vives em paz com o teu coração. Ok. Bem, não vou estender muito a conversa. A conversa não, este debate. Concordo plenamente com o que acaba de dizer, com a forma como nós estamos a ser neocolonizados, com a forma como nós somos super dependentes. Não vou sair muito. Aqui mesmo em Moçambique, o nosso país, ele é determinado, regido, as ações são regidas por um sistema que é de neocolonialismo, assim que é. Mas... muito obrigada por trazer aqui esta outra visão, que não foge um bocado do tema, mas é muito importante que nós, jovens, sobretudo, comecemos a acordar sobre este tipo de assunto, porque este tipo de assunto precisa ser mesmo assunto de debate. Mesmo nós sentando em sociais e coisas do gênero, temos que começar a pensar nessas coisas para podermos chegar naquilo que é o objetivo final, a nossa transformação. Queremos melhorar, queremos ser uma sociedade empoderada, independente a 100%.
Saindo do homossexualismo e da comunidade LGBTIQ, eu gostaria de falar um bocadinho ou ouvir a tua opinião sobre direitos iguais entre mulheres e homens, por exemplo. O que acha, como vê, qual é a perspectiva, como é que nós moçambicanos estamos a receber isso, por aí. O moçambicano tem uma capacidade incrível de deturpar coisas, ok? Concordo. Nós somos um povo fantástico, com um talento fantástico que às vezes me dói porque com tanto talento que nós temos, nós desperdiçamos em coisas tão fúteis. E este é um povo tão talentoso, é uma geração de pessoas com capacidades incríveis, energia incrível, mas é uma pena que nós nos dedicamos a fazer memes e a beber e a dezembrar e a chilar. Curtir. Ok. Pronto, é o que temos, mas isso também faz parte daqueles que querem distrair as pessoas e a juventude, Isso, ok? isso. Isto é um projeto, ok? Para manter esta juventude assim meio sonolenta, ineficiente, incapaz, Improdutiva. impossibilitada, improdutiva. Então, pronto, cabe a cada um aceitar. Agora, eu vejo isto como muito interessante. Acho que deturpamos porque não conseguimos compreender. Eu sinto que as mulheres estão a ficar empoderadas, isto é bom, mas temos que perceber uma coisa. Não é sobre homens e sobre mulheres. É sobre seres humanos. É sobre pessoas, ok? É sobre respeito mútuo, ok? Isso é que é a igualdade. As mulheres não vão ser mais por humilharem, insultarem ou subjugarem os homens. E vice-versa. Os homens não vão ser mais por subjugarem. Nós vivemos numa sociedade onde cada um tem os seus direitos e deveres. E acho que cada um pode cumpri-los bem. Não se trata de empoderar a mulher, não significa contratar 50 mulheres, ok? Não significa, não é pelo número. Quem tem capacidade, não interessa se é homem ou mulher. Se é bom, merece o lugar. É sobre mérito, ok? Não é sobre deturpar o empoderamento da mulher. Muitas mulheres pensam que serem empoderadas é humilharem seu parceiro, é subjugá-los, é sobre estar acima dele. Não, o empoderamento da mulher não é competição entre homem e mulher, ok? Não pode ser competição entre homem e mulher. Agora, temos que eliminar aqueles tabus de as mulheres são incapazes, as mulheres são mais frágeis. Não, é sobre seres humanos. Não há uma questão de quem é mais frágil do que o outro. O homem e a mulher têm que se completar, têm que viver em harmonia na sociedade, em paz, ok? Tem que se compreender. A mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher, ok? É sobre isso. Isso é que é igualdade. Isso é que é direitos iguais, ok? Agora, cada casa rege-se pelas suas regras. Meus avós viveram 70 anos juntos e eram felizes. Meu avô era chefe de família, minha avó gostava de fazer o que fazia, cozinhava. Não é porque ela não teve outras oportunidades. Ela era feliz como era. Minhas tias são felizes como são. São casadas há mais de 50 anos e não há problemas nenhuns na família. E são muito felizes como são. Então, é sobre respeitar as escolhas que cada um tem. Quem disse que uma mulher que é doméstica ou que é caseira não é empoderada? É menos mulher que aquela que Quem disse que ela é menos mulher, menos incapaz ou menos profissional? Quem disse que uma mulher é forte quando usa um fato? Ok? Quem disse que uma mulher é forte quando ela é que domina as coisas da casa? Não é. Cada um, nós precisamos todos uns dos outros, ok? E nós temos que aprender a viver em sociedade, a respeitar, a sermos dignos disso, a sermos honrosos com as nossas palavras. E é isso que traz a igualdade, é isso que traz a harmonia. Nós temos que saber viver em sociedade harmônica. Muçulmanos, cristãos, ricos, pobres, brancos, pretos, amarelos, verdes, ok? É sobre isso. Igualdade é sobre isso. Não é sobre homem e mulher, quem é mais. Não, não é nem nunca pode ser uma competição, ok? Eu fico feliz quando as mulheres são empoderadas, fico feliz quando homens são empoderados, porque não estou a olhar se há mais oportunidades para homens ou mulheres. Estou a olhar para oportunidades para pessoas. Pessoas que têm vontade, pessoas que têm capacidade e principalmente pessoas que têm mérito, que merecem estar, que querem fazer acontecer. É sobre isso. Igualdade é sobre isso. Não há luta entre homens e mulheres. E infelizmente aqui é percebida dessa maneira, com muita distorção, e transformamos o feminismo numa guerra. E ouço muitas coisas ridículas relativamente ao feminismo.
E as pessoas pensam que ser feminista é ser contra homens, e não é. Da mesma forma que eu repudio isso, repudio o machismo. Não pode ser homens superiores a mulheres. Não é sobre isso e nunca pode ser sobre isso. Cada um tem suas tarefas, cada um deve cumprir o seu papel e o seu dever para vivermos numa sociedade harmônica. Exato. E quem é que recebe mal? É a mulher? É o homem? Quem é? É o que trabalha mal e o que não sabe o seu valor. Tão simples quanto isso. Não, estou a falar disso, o feminismo está a ser mal concebido porque está a ser visto como uma luta entre homens e mulheres. Claro. Quem está a ver assim, como uma luta? São as mulheres que não percebem o que é feminismo e extrapolam o feminismo, e são os homens que vêm de uma cultura que é africana, que é um pouco diferente, que sempre deu um pouco mais de benefícios aos homens, que não sei se são benefícios, porque não acho que os homens tenham assim tarefa fácil. Acho que é uma obrigação do homem. Não estou a dizer que uma mulher não pode fazer, sustentar uma casa e liderar a família. Não estou a dizer que a mulher não pode fazer. Quem disse que a mulher não lidera a família quando gera outras coisas? Agora, não podemos inverter papéis, ok? Eu não vou pôr uma mulher a subir num telhado de 3 andares ou de 2 andares e fazer ela mudar uma lâmpada. Não é porque ela não pode, mas temos que perceber qual é o nosso papel dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria sociedade. Temos que assumir essa responsabilidade. Deixar as mulheres assumirem a sua responsabilidade, dar-lhes espaços para elas poderem assumir suas responsabilidades, subirem, elas também poderem escolher as responsabilidades que querem, e o homem também poder, porque é possível nós vivermos todos em harmonia, juntos, em conjunto, em família e em paz. É possível, sim. A mulher pode sair com as amigas, o homem pode sair para beber, desde que haja comunicação, ok? A mulher pode estudar. Aliás, a maior parte das pessoas formadas hoje em dia são mulheres. Se fores às universidades, nas turmas todas, a maioria são mulheres. Não é porque o número de mulheres é maior que o número de homens, não. As mulheres têm vontade, as mulheres querem fazer as coisas acontecerem. Os homens sem as mulheres não são nada. E as mulheres sem os homens não são nada. Não é quem é mais que ninguém. Eu não sou mais do que tu não és mais do que eu. O João não é mais do que o Dário não é mais do que o João, a Antônia não é mais do que o Dário não é mais do que a Antônia, ok? E é sobre nós não pensarmos sobre superioridades, ok? Da mesma forma que eu digo isso, é da mesma forma que eu digo que não há raça superior ou inferior. Os africanos não são inferiores aos ocidentais, os ocidentais não são superiores aos africanos, os ocidentais não são inferiores aos africanos e vice-versa. Ok. Alright. Bem, eu havia de dizer que nem sempre é sobre quem concebe mal, é sobre onde nós estamos inseridos, é sobre a sociedade que estamos inseridos. Eu digo aqui, eu sempre disse, ser dona de casa é uma das coisas mais difíceis que pode existir na vida de um ser humano, não de uma mulher ou de um homem. Tanto é que nós conseguimos ver a diferença, por exemplo, de quando nós estamos a viver sozinhos e quando nós temos alguém perto de nós. A questão da gerência ou da gestão de um lar é um biguíssimo deal. É uma coisa muito difícil. Mas, por exemplo, uma das estratégias de igualdade é o ensinar a mulher que muitas vezes pode ser prejudicada pelo fato de seres só dona de casa. Como, por exemplo, nós vimos, eu, Pamela, vivi na minha vida mil situações estou a exagerar, mas vi muitas situações de mulheres que eram domésticas e que foram abandonadas pelos seus maridos e elas ficaram sem nem o que comer. Por isso é que nós vomitamos, gritamos, dizemos todos os dias que as mulheres precisam de ter a sua independência financeira. E essa independência financeira vai gerar com que tu não estejas sujeita a viver mal se, por exemplo, teu marido te abandonar, se, por exemplo, teu marido falecer. Eu, Pamela, estou a falar aqui, já tive uma situação parecida e assisti alguém próximo a mim a perder o seu marido e a viver de forma deplorável. E sobre as igualdades, nós não podemos mentir. As oportunidades para as mulheres ainda são muito poucas em relação às dos homens. Mesmo sabendo que as mulheres podem sim ter mais capacidade, estou a dizer, aquilo que estava a dizer, não existe
capacidade ligada ao gênero, a capacidade está ligada ao teu intelecto, a capacidade está ligada àquilo que tu és, a tua personalidade, a tua maneira de ser, a tua maneira de agir e, acima de tudo, aquilo que tu tens como bagagem, experiência profissional e acadêmica. Então, nós conseguimos ver que, infelizmente, aqui em Moçambique, mesmo com isso, conseguindo ver que existem mulheres mais capacitadas que os homens, existem sim situações onde prefere-se admitir homens em vez de mulheres. Eu vejo vagas, eu até reclamo. O meu parceiro diz para me taxa espernear maninga. Mas eu vejo vagas só para homens. Ou procuramos homens XXXY. Vejo também vagas onde vem escrito só mulheres. Mas muitas vezes, onde vem só mulheres, ou é doméstica, ou é bartender, ou é protocolo. Ou secretária. Ou secretária. É assim, é verdade, mas é assim, isso ainda é aqui em Moçambique, ok? Mas é preciso dizer, não é tudo sobre críticas. O país evoluiu muito. Há muitas mulheres CEOs, há muitas mulheres, podíamos ter mais, não há dúvidas, mas há muitas mulheres em lugares de liderança e a demonstrarem competência e capacidade. Posso dar o exemplo da Luísa Diogo e há muitas outras que eu podia citar, mas lembrei-me agora da Luísa Diogo. Temos na FDC, temos a Graça Machel e mesmo dentro da política temos Verónica Macamo como Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação, temos uma Ministra de Trabalho. Nosso governo atingiu a paridade de género, por exemplo, mas mesmo fora da política, no setor privado, já tens muitas diretoras, muitas CEOs, muitas mulheres empresárias. Eu converso com muitas delas, conheço muitas delas, lido com muitas delas e isso é fantástico. Temos mulheres advogadas, mulheres juízas, temos mulheres polícias agora, por exemplo, temos imensas mulheres polícias. É fantástico. Isso, agora, temos de estar felizes com isso. Podemos fazer mais, podemos sempre fazer mais. Agora, o país está a evoluir, não é igual a 20 anos atrás. Com certeza. Ou está a evoluir agora. As mulheres estão a ganhar o espaço dela naturalmente, mas não por serem mulheres, por serem pessoas competentes, por serem pessoas capazes, exatamente aquilo que dizias. E pessoas que estão a ser dadas oportunidades. Não, desculpa, isso de dar oportunidades é relativo. Tens que buscar as tuas oportunidades sempre em tudo na vida, seja homem ou mulher, tens que buscar as tuas oportunidades. Antes as mulheres não buscavam, agora estão a buscar e estão a ter. Ninguém te vai dar nada nesta vida, ninguém te vai dar nenhuma oportunidade. Isso não tem a ver com homens e mulheres, tem a ver com o teu íntimo, com a tua vontade. As mulheres hoje estão mais desinibidas e estão a buscar as oportunidades. E há muitas mulheres a quebrarem barreiras, há muitas mulheres a representarem o país, há muita mulher a fazer acontecer muita coisa boa, e isso é fantástico. E no futuro, o melhor de tudo isso é que vamos ter ainda mais e cada vez mais, cada vez mais. Mas repito, não é sobre mulheres contra homens e temos que tirar isto da cabeça. É sobre ser competente, sobre ter capacidade, sobre querer, sobre buscar, sobre ter ambição. Hoje as mulheres são mais ambiciosas e não há nenhum problema nisso. E quererem ser independentes financeiramente, fantástico. Não há e não pode haver nenhum problema sobre isso. Ok, perfeito. Bem, por causa do tempo, eu acho que é melhor nós começarmos já a dar as nossas considerações finais, embora eu ainda quisesse conversar um bocadinho mais. Acho que ainda vai ter tempo para mais uma. Ok. Aí, não acha que, havendo este grosso de mulheres fazendo ou tendo ações, por exemplo, imagine uma mulher, Dário Kamal, que não tem muito tempo para nada, tudo é cronometrado, tudo tem que correr. Tudo Eu tem conheço que se mulheres fazer. assim, só não vou citar os nomes. Sim, mas conheço existem, mulheres assim. mas este tipo de ação, eu poderia dizer aqui que eu faço parte deste grupo de mulheres que depois, como consequência, existe um fraco, posso assim dizer, ou isso influencia diretamente no meu lar, na minha casa, nas minhas relações com pessoas e sobretudo sobre o meu lar. Acha que isso pode prejudicar? Daqui a alguns anos estaremos num nível onde as mulheres estarão mesmo a 100% nisso ou a 80%, a 70% nisso. Então, acha que isso de certa forma influencia negativamente na questão do lar? Por exemplo, que tu não tens tempo nem para gerir teu lar, para estar com os teus filhos. Isso sempre vai influenciar, não há dúvidas. Eu não tenho essa experiência, mas posso dizer que isso vai influenciar, porque isso tem a ver com escolhas. Mas isso tem a ver com escolhas de prioridades. Depende do que é prioridade. Agora,
É possível gerir de tudo um pouco? É, mas a eficácia disso não há de ser a 100%. Exato. E temos que ter noção sobre isso. Mas tudo na vida é sobre escolhas. Escolher tem consequências, não escolher tem consequências. E é óbvio que quando tu não fazes, abre espaços para outros fazerem. Nenhum de nós, por melhor que seja, é insubstituível. E temos que ter isso na Tu podia cabeça. falar um pouco mais sobre isso. É óbvio, descascar um bocadinho. É óbvio que quando ninguém é insubstituível, então pode ser substituído. Estamos a falar de quê? O que é que vai ser substituído? Quem vai ser substituído? Como vai ser? Olha, como tudo na vida, se tu não fores competente no teu trabalho, a consequência disso é não evoluires, é os teus superiores não estarem satisfeitos contigo, ou partners, e no fim acabar de seres descartado e despedido. E é como tudo na vida, se não fizeres bem o teu trabalho vais ser despedido, se não fizeres bem o teu trabalho de casa, a tua relação de casa não anda bem. Não andando bem, abre espaço para que outras pessoas façam andar bem. Como tudo na vida, é o mesmo no campo de futebol, quando um jogador não joga bem, o treinador o substitui por outro jogador, mesmo acreditando que aquele jogador era o melhor em campo. Agora, por melhor que sejamos em tudo o que façamos, não podemos pôr nas nossas cabeças que somos absolutamente invencíveis. Absolutamente invencível é apenas Deus. Nós estamos aqui a representar, temos de o fazer, tentar fazer o melhor possível, viver com a máxima intensidade possível, acreditar nos nossos sonhos, dar, doar, fazer, tentar, sonhar, realizar. É para isso que estamos aqui, nesta curta passagem que temos por este mundo, mas com consciência de que se não deixarmos o legado, outros vão vir, vão deixar, e que a história passa por todos nós, o tempo passa por todos nós, por mais bons que sejamos, por melhores que sejamos, por incríveis que sejamos, quando o tempo passar, tu serás enterrada, cremada, descartada, esquecida, até que o tempo e as poeiras e as cinzas se desfaçam lá onde estiveres. Porque é assim, porque este é o mundo onde nós estamos, porque o mais importante é este período que vivemos, é este período em que estamos na Terra, e é nesse período que nós temos de fazer o melhor possível, seja em casa, seja no serviço, seja na rua, seja na relação interpessoal, seja na relação de convivência com quem quer que seja, pondo na cabeça que não somos superiores nem inferiores a ninguém, estamos neste mundo para fazer o melhor possível, para sermos mais bondosos possíveis, mas que não somos insubstituíveis. A beleza passa, a idade passa, o tempo passa e nós também passamos e ficamos a fazer parte da história. Aquela pessoa que um dia, mas já passou, e a vida tem de seguir, porque o podcast que estamos a fazer hoje, daqui a 2 dias já vai ser passado. Estás a ver? E a vida tem que prosseguir e tu tens que fazer outros episódios. E é assim na vida, quando uma flor cai, não há tempo para a árvore chorar, há tempo de trabalhar para nascer outra flor, para cair também e para vir outra, e assim prosseguido. E nós também, em casa é a mesma coisa. Quando não há espaço, quando não há comunicação, quando não há uma relação honesta, aberta, o amor perde-se, porque o amor é a mistura de vários sentimentos: amizade, compaixão, cumplicidade, sacrifício, é um pouco de tudo isso. E quando tudo isso se perde, a relação se perde e as pessoas vão para o seu canto e tornam outras coisas como prioridade na vida e acabamos por ser descartáveis ou insubstituíveis, seja no trabalho, seja no campo de futebol. Se tu não fizeres nenhum post nas tuas redes sociais, se tu não publicares o podcast nos próximos dias, outro podcast vai publicar, outro podcast vai avançar e a vida vai continuar a seguir. E é assim, isto é um ciclo, todos nós fazemos parte desse ciclo, a vida é um ciclo e nós temos de estar preparados para saber estar em cima, saber estar em baixo, saber aceitar, saber respeitar e saber continuar esse ciclo e aceitar, acima de tudo, que outros vão de vir para esse ciclo, porque nenhum de nós é insubstituível por melhor que seja. Ok, como uma forma de terminar, vendo a tua agenda do teu dia a dia, vendo como tu és agora, muito agitado, muito corrido, tu achas que quando chegar a hora, se chegar a hora de constituir família, lar, esposa, etc, etc, esse vazio não vai se fazer sentir e isso não vai gerar consequências? Ou qual é a perspectiva ou qual é o pensamento que acha que deve... Não, estratégia é a expressão certa, a estratégia que acha que deve implementar para poder extrair ou para poder ser uma superação, para ter superação deste desafio, porque isto é um desafio, né? Para mim não é desafio, para mim é de ser consequência e quando chegar esse momento há uma coisa que eu tenho certeza absoluta, eu hei de estar extremamente bem preparado para seguir esse caminho. Eu tinha dito antes, volto a dizer agora, a vida é sobre escolhas,
E escolher tem consequências. Não escolher também tem consequências. Se tu não escolheres por ti, alguém vai escolher por ti. Então é aquele caminho que se faz andar, mesmo que não se saiba para onde se vai. Mas ao fim do dia eu tenho a certeza absoluta. Quando chegar o meu momento, eu hei de saber fazer as minhas escolhas. Para ganharmos umas coisas na vida, temos que abdicar de outras. Para teres a tua família, vais ter que abdicar de outras coisas. Para conquistares umas coisas, tens que perder outras. A vida não é só sobre ganhar. A vida também é sobre saber aceitar, ceder. Ceder para abrir espaço, ok? Porque uma família exige tempo, uma família exige outro tipo de commitment, de compromisso, Sim. e hei de estar preparado quando chegar esse momento. Enquanto não chegar, se chegar. Se não chegar, também vou estar feliz. Eu sou uma pessoa que pratica gratidão, aceito tudo o que Deus disponibilizou para mim, estou preparado para tudo o que a vida tiver, seja de bom ou de mau. Continuarei a agradecer a Deus, mas eu estou a fazer o meu caminho e tento fazer sempre eu por mim próprio as minhas escolhas. Se chegar ao momento em que isso não chegou e que não estava destinado, ou que eu não fiz o melhor possível, mas há uma coisa que ao fim do dia para mim conta mais, é quando eu vou dormir, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Eu dei o melhor de mim durante o dia e tentei superar as minhas próprias barreiras, tentei ultrapassar os meus próprios medos, tentei ser melhor do que o Dário de ontem. E há uma coisa que eu tenho certeza quando isso ia chegar, se chegar, é que eu hei de ser nesse dia melhor pessoa do que o que eu era no dia anterior. Porque é sobre mim, não é sobre família, é sobre eu me preparar, não é sobre outras pessoas, é sobre eu estar preparado psicofisicamente, é sobre eu aceitar isso psicofisicamente, é sobre eu tentar ser melhor para essas pessoas para poder me doar. Agora, o amor pelas outras pessoas nasce dentro de nós, nasce com amor próprio. Ama-te para poderes amar e ama-te para poderes ter o que dar. Se tu não tens amor para ti, tu és incapaz de dar amor a quem quer que seja. Sabendo que não somos perfeitos, que vamos errar, sabendo que tudo na vida é feito com sacrifício, com compromisso, e tudo tem que ser desafiante. E tudo que é desafiante me desafia e me excita, me entusiasma e deixa-me feliz. Mas não estou preocupado, não sei o que vai ser amanhã. A minha maior preocupação é viver intensamente o dia 2, é ser o melhor possível o dia 2 e deixar o melhor legado possível no dia 2. E quando falo de legado, não falo sobre coisas materiais, mas falo sobre coisas espirituais, falo sobre uma imagem, porque tenho noção daquilo que hoje eu represento na sociedade, tenho noção daquilo que eu represento para muitos jovens. Eu vejo quase todos os dias mensagens fantásticas e eu não posso recuar, porque há pessoas prontas para me substituir e há pessoas prontas para seguir esse caminho. Então, quando temos muitos seguidores atrás de nós, isso significa que somos os pastores destas ovelhas e estamos a ir pelo caminho certo. E se Deus nos deu a oportunidade de liderar essas ovelhas, temos de fazê-lo da melhor forma possível, com consciência, que ao fim do dia temos que ir dormir que demos tudo, temos que pensar que demos tudo e fomos o máximo intenso possíveis na vida, e isso eu estou feliz e agradeço. Agora, hei de falhar, hei de errar, sou humano, peço desde já desculpa pelos meus erros do futuro, mas não hei de parar, não hei de ter medo de errar, vou continuar até que eu me encontre. Não é possível atingirmos a perfeição, mas eu sou perfeccionista e quero fazer sempre o melhor possível, quero ganhar, quero estar no topo, quero ser o melhor, quero estar sempre bem, quero ser sempre bem visto, mas sabendo que nem sempre é possível ganhar e às vezes temos que aceitar as derrotas, porque às vezes as grandes derrotas é que fazem de nós grandes pessoas, ok? Muito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou convidar também a todo aquele que assistir o nosso podcast ou o nosso episódio para seguir as redes sociais do Dário. Vão encontrar conteúdo super interessante. Bem, considerações finais? Bom, acabei de fazer as considerações Sim, eu por finais, acaso né? queria Mas dizer pronto. isso. Obrigado mais uma vez, mesmo a fechar. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho, pela consideração. Acho que foi uma conversa interessante, honesta, franca, direta e aberta, mas já sei a minha forma de ser e de estar. Desculpa aos telespectadores se ofendi a sensibilidade ou a suscetibilidade de alguém, mas tentei ser o máximo honesto possível. Não sou contra ou a favor disto ou aquilo, tenho a minha própria visão, respeito as pessoas que estão em casa ou com os seus smartphones ou nas suas TVs, computadores a verem o programa, e por isso peço desculpa por qualquer coisa que possa ter falado, que possa ter ofendido a quem quer que seja, mas estamos juntos do coração, vamos continuar juntos, unidos, a fazer deste país, desta sociedade e deste mundo um lugar melhor para se viver.
Muito, muito obrigada. Então, pessoal, este foi o nosso episódio de hoje. Esta conversa super, super interessante, um pouco exaustiva, com altos e baixos, mas o quê? É sobre isso, conversa é sobre isso. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzinho. Não te preocupes com ninguém, girl, you a goddess. Teu corpo, tua cara, tua mente, tua história, nada é uma barreira. Tem